A paz do Senhor a todos. Falsidade é tudo aquilo que se pratica sem se crer naquilo que se está fazendo. O que acontece? Às vezes você quer exercer uma coisa que você não sabe. Isso é mentira, isso é falsidade. Às vezes você pensa que você é melhor do que pessoas de uma certa forma, porque você se diz uma coisa que você não é. Seria como se você quisesse salvar alguém que está caindo de um precipício e você não soubesse como fazer, mas dissesse que sabe. E quando você fosse salvar, morressem os dois. O que ocorre é que dentro das igrejas hoje nós vemos também muita falsidade. Pessoas que estão lá dizendo que são batizados no Espírito Santo, falando em línguas, e aquelas línguas são ensaiadas dentro de casa para usar na igreja. Isso é mentira. Quem fala em línguas não precisa ensaiar. É usado quando Deus quer e quando é necessário. Tem gente que acha que o falar em línguas tem que estar presente na igreja todos os dias. Isso é mentira. É quando o Espírito Santo quer e não quando o homem quer. Outra coisa, se nós analisarmos pela palavra, nós vamos ver aqui em Atos 19, a partir do versículo 13, o seguinte: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os quais tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno ia senhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Até aqui. O que nós vemos? Nós vemos homens que queriam pregar, ou melhor, expulsar demônios em nome de um Jesus que eles não criam, tanto que eles diziam: Jesus a quem Paulo prega. O que adianta você falar de Jesus se você não crê nele? O que adianta você acreditar, dizer que acredita na salvação quando você não acredita na palavra de Deus? O que adianta você dizer que você vai para o céu quando você não engrandece o nome do Senhor Jesus, você não confessa como Senhor e Salvador? Tudo isso é engano. Uma outra coisa importante de lembrar é o Salmo 125, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Agora eu quero te explicar uma coisa. Quando eu falo que paz haverá sobre Israel, é paz sobre aqueles que formam o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? O novo Israel de Deus é formado por todos aqueles que creem na salvação em Cristo Jesus. Esse é o novo Israel de Deus. Ser como o Monte Sião quer dizer que você vai ser forte e destemido diante de todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus. O que acontece é que nós vemos hoje na igreja muitas pessoas que se acovardam porque acham que a obra de Deus não pode ser feita
quando é necessária, mas só quando há consentimento dos ímpios. Errado. Muitas vezes as pessoas pensam que você só pode falar de Deus em lugares confortáveis. Errado. Se fosse assim, os apóstolos não teriam sido perseguidos, não teriam sido mortos. Se fosse assim, muito do que nós vemos hoje não estaria acontecendo. Saiba de uma coisa, é tempo de despertar. É tempo de acordar para as coisas que são reais e importantes. Deus não quer ninguém parado olhando para ontem enquanto o pecado domina por aí. Não. Ele quer que aqueles que são seus preguem a sua palavra a todo um tempo e em todo lugar. A toda criatura, não importando se ela é uma pessoa que aceita tudo com facilidade ou se tem dificuldade de aceitar aquilo que lhe é dito. Então guarde essa palavra e tenha noção de que Deus quer fazer muitas coisas na tua vida. Ele quer trocar o seu espírito de tal forma que aquela coisa que você acha que pode fazer, mas que você sabe que não pode, você não vai fazer. Mas você vai fazer a vontade de Deus. Você vai fazer aquilo que é agradável a Deus. Como diz o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, o que Deus vai fazer é tirar o teu coração de pedra e colocar um coração de carne, para que você tenha sensibilidade por aquilo que o Senhor fala. Então, fique com a paz, aprenda um pouco mais da palavra de Deus e não se fie nas coisas que você fala de maneira enganosa. Não. Fale as coisas com verdade, com justiça e com a autoridade que Deus dá àqueles que creem. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e fique na paz do Senhor.